E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Planeta Biologia. E o tema dessa aula é o planeta Terra. A gente vai dar uma olhada aí, né, como é que é feito o interior da Terra, como que é composto o interior da Terra. Vamos estudar um pouco das três camadas rochosas, falar um pouquinho das placas tectônicas, ocorrências sísmicas, terremotos, né, que é uma ocorrência sísmica, vulcões e maremotos relacionados aí aos tremores da Terra. Que há dentro da Terra? Essa é uma pergunta que o homem já se fazia há algum tempo atrás, há milhares de anos atrás. Através da observação da erupção vulcânica, ele começou a lançar suas primeiras teorias. De onde vinha aquele componente, né, que a gente conhece como lava? Certo? De onde que vinha? Então o homem começou já a colocar suas primeiras teorias do que era composto o interior da Terra. Grosso modo, a gente pode dividir então a Terra em três camadas rochosas, certo? Vamos falar aqui das camadas rochosas. A gente nem vai falar da hidrosfera, certo? Que é a água, nem da atmosfera. A atmosfera é composta por outras camadas, vamos nos concentrar aqui nas camadas rochosas, certo? A crosta, o manto e o núcleo. Essas são as três camadas rochosas. O próprio manto, a crosta terrestre, tem outras subdivisões também, mas a gente não vai dar uma olhada nisso. A crosta terrestre é essa que está aqui, ó. É onde se concentra toda a biosfera, inclusive onde que está a hidrosfera, certo? Onde que o homem construiu sua civilização, onde todos os seres vivos vivem, certo? Essa camada superficial. O manto, a gente pode dividir ele aí em manto superior e manto inferior, certo? Questão óbvia. A parte mais superficial, o manto superior, a parte mais próxima ao núcleo, o manto inferior. O núcleo também pode ser dividido em duas camadas, tanto o núcleo interno, o núcleo externo e o núcleo interno. Certo? Crosta terrestre, todas mostrando aqui. É que essa imagem mostra a formação do solo. Certo? Aqui a gente tem o solo. Aqui a fragmentação da rocha. E aqui a rocha matriz. Se a gente pudesse observar isso em uma escala de tempo, a gente perceberia que essas camadas que foram se formando, foram se sedimentando, essa rocha que foi se fragmentando, demora alguns milhões de anos para acontecer, certo? Então, um dia, essa rocha matriz foi exposta nessa região, há vários lugares do mundo onde a rocha matriz é exposta. Essa rocha vai se fragmentando por ação do Sol, ação dos seres vivos, ação química, ação da chuva, geadas, e vai se fragmentando até formar o Sol. Aqui uma nova visão, para a gente poder reforçar esse assunto, certo? Em relação às camadas, crosta, como eu já disse, a camada mais superficial, o manto, a camada intermediária. Nessa ilustração não tem aí, não está guardada as devidas proporções, não são proporções reais, mas mesmo assim, na ilustração mostra que a crosta terrestre é uma camada muito fina. Isso é verdade. É a camada mais fina de todas. A gente possui também o núcleo externo e o núcleo interno. Uma curiosidade aqui, o polo magnético da Terra se dá graças ao núcleo interno da Terra. Aqui a gente, voltando, a observação aqui da crosta terrestre e a parte superior. Né? Essa ilustração representando aqui como o manto a parte superior. Ao longo da história, né, não só ao longo da história, como hoje em dia isso continua acontecendo, os continentes estão se movendo. Não os continentes, mas sim grandes placas, grandes blocos de crosta terrestre. O jeito mais correto de falar são grandes placas da crosta terrestre que são fraturadas e se movem
Então, os continentes como a gente conhece hoje, aquele atlas de geografia, nem sempre foi assim. A gente tem algumas evidências fósseis de animais que a gente encontra, animais muito semelhantes geneticamente, que são encontrados tanto na África quanto na América. Certo? Exemplo dos crocodilos, a ema, o avestruz, a lhama, são alguns desses exemplos. Certo? Rochas também são muito parecidas, formações rochosas muito parecidas, porque um dia elas foram vizinhas. Aqui a gente tem uma bacia, certo? Em que se complementam, que comprovam a teoria da placa tectônica. Outra bacia sedimentar aqui em laranja, aqui em vermelho. Outro fator, não só animais idênticos, mas também animais idênticos não, animais geneticamente semelhantes, mas em relação aos fósseis que viveram alguns milhões de anos atrás, quando os continentes estavam unidos, a Pangeia, né, era o nome do continente, quando eram todos unidos, quando a América do Sul era avizinhada, a África era junta com a África, a gente encontra hoje fósseis idênticos. Como assim? Fósseis na América do Sul, idêntico ao da África? E aí foi se construindo esse conceito das placas tectônicas, as evidências. Uma litosfera é dividida, como eu já disse, em placas de rocha sólida. Aqui, ó, representado, né, aqui em roxo, cada um espaço desse é uma placa tectônica. Certo? Nem vamos entrar aqui no nome, que isso não interessa, mas essas placas tectônicas elas estão se movimentando, estão realizando um movimento de convergência e divergência. Por que isso acontece? Porque o manto, como eu mostrei lá na outra aula, no slide anterior, o manto ele é mole, certo? Ele é praticamente líquido. Então você tem uma crosta terrestre flutuando em cima de uma estrutura. Ou seja, ela não vai ter muita estabilidade. Ela pode deslizar sobre o manto. E isso pode acarretar os movimentos sísmicos, terremotos, maremotos ou tsunamis e vulcões. Certo? Essa teoria aí foi há algum tempo, já tem alguns anos, algumas décadas, e é conhecida como a teoria das placas tectônicas ou a tectônica global. Tectônica global. Aqui ilustrando uma foto um pouco mais perto, a junção de duas placas tectônicas, junção não, um movimento de separação, movimento divergente, certo? Onde aqui o manto, aqui a crosta, certo? Onde eu estou riscando agora neste momento, e aqui abaixo o manto. Esse manto que está em alta temperatura, ele também provoca uma alta pressão. Essa pressão forma um movimento que pode acarretar em terremoto, em erupções e maremotos. Aqui a gente está vendo num exemplo, né, a formação de uma erupção vulcânica. Está acontecendo aqui o afilamento, o estreitamento da placa tectônica. Podemos ver aqui, como eu já mostrei, né, a divisão da placa. E pode acontecer tanto erupção quanto terremoto. Aliás, é muito comum. Onde tem vulcão, tem terremoto. Certo? Aqui é a mesma coisa, essa placa tectônica afundando para dentro de outra. Aqui tem uma coisa muito interessante, certo? Esse movimento, chamado de corrente de convecção. Acontece o seguinte, o material que está mais quente, ele é mais leve, então ele tende a subir. E o material mais frio, ele tende a descer. Mas aqui o material é quente pra caramba. Sim, mas em relação a esse material, esse outro material, deixa eu mudar a cor, esse outro material é mais frio. Então o que acontece? Que nem na panela de pressão aí da sua casa, vai acontecer as chamadas correntes de convecção. Certo? O processo de movimento dessas placas tectônicas é chamado de deriva continental. Quando duas placas se chocarem, suas margens podem ser comprimidas, podem ser erguidas. Quando elas são erguidas, elas vão formar montanhas ou cadeias montanhosas. A gente tem dois grandes exemplos aí, que são a Cordilheira dos Andes e do Himalaia. A dos Alpes também. Inclusive, hoje em dia,
essas cordilheiras continuam crescendo, porque elas estão em região de choque, certo? Em que essas placas estão se comprimindo. Elas continuam crescendo, essas montanhas ainda vão subir. Aqui a gente tem um exemplo de uma formação de duas placas que se encontram, certo? Mostrando uma placa eurasiana, a euroasiática e a indo-australiana. Aqui, alguns milhões de anos depois, essas placas se aproximaram, havia um mar aqui. Hoje você sabe que a Índia ela está na Ásia, mas ela foi uma ilha, certo? Ela se juntou, esse mar desapareceu. Essas duas placas, essa placa e essa outra placa, começaram a se chocar e erguendo esse montante, essa crosta para cima, formando assim as cordilheiras. Isso acontece com as cordilheiras dos Andes e acontece com a cordilheira do Himalaia. Bom, os terremotos são tremores de terra. Quando a terra treme, ele provoca ondas sísmicas parecidas com ondas da água. Certo? Quando você joga uma pedrinha na água, ela forma ondulações. Acontece a mesma coisa aqui com a terra. Essas ondas vão se propagar e a terra vai tremer. E tsunamis ou maremotos acontece quando essas placas se encontram, quando acima dessas placas você tem um oceano, certo? O deslocamento dessa placa pode mover uma coluna d'água, estava aqui a superfície, certo? Essa coluna é movida e ela vai caminhar, certo? Até chegar até a superfície ficar mais rasa e aí a onda quebrar, formar a crista da onda, certo? O terremoto então faz tremer o fundo do mar e ao se aproximar formam-se as ondas gigantes, aí os tsunamis, os maremotos, muito comum no Japão, acontece também no Chile, na Ásia, né, na Índia, na Indonésia, lugares onde há um encontro de placas tectônicas. Aqui uma curiosidade aí, a velocidade diminui na medida que ele se aproxima. Porém, a crista da onda, aqui no meio do mar, não dá nem para perceber. Às vezes passa um maremoto, tem relato de algumas pessoas que o maremoto passou, a pessoa nem sentiu. Mas quando ela chega aqui, essa crista aumenta e mostra todo o seu poder. Os vulcões são formados, em geral, quando há o deslizamento de uma placa para baixo de outra. Essa placa que se desliza vai formar uma pressão e essa pressão, uma hora, pode acarretar em erupção vulcânica, certo? Sem falar também que o atrito vai aquecer a rocha, vai ajudar a dar mais calor e mais pressão para essa rocha, para essa região aqui. Falamos aqui também da pressão. Quanto maior a pressão, quanto maior a pressão aqui, maior a chance de uma erupção. O vulcão, falando um pouquinho da anatomia, ele é formado por uma cratera, certo? Ele pode lançar vapores, pode lançar lava e cinzas. Os vulcões mais perigosos são aqueles chamados vulcões piroclásticos, que não são aqueles que em sua erupção eliminam em sua maioria lava, mas sim cinzas, certo? Porque a lava ela tem um caminho. Já as cinzas, elas vão para qualquer lugar, vão ao sabor do vento. São muito mais destrutivas e muito mais perigosas. A gente vai falar isso em outra aula, certo? A rocha magmática, o magma, melhor dizendo, que está aqui no manto, quando ele sai e se transforma em lava, ele vai se resfriar e vai formar a rocha magmática ou rocha ígnea. O que é rocha magmática ou rocha ígnea? É a lava que esfriou, certo? Você pode ter na sua casa algum exemplo. Se você tiver granito aí na sua casa, muito comum em pia, em mesas, essas são rochas de origens vulcânicas. Saída de magma, reservatório do magma, magma aqui no interior da Terra ele recebe o nome de magma, quando ele sai recebe o nome de lava. Aqui um atlas mostrando as regiões mais sujeitas a terremoto. Cada um ponto desse aqui são regiões com alta incidência de terremoto, certo?
aqui é chamado do Anel de Fogo do Pacífico. Pode ver, o Japão, aqui, olha onde o Japão se encontra. O Japão se encontra na divisa de uma placa, outra placa e outra placa. A letrinha está feia aqui, mas para você entender. 1, 2, 3 placas. É uma das regiões mais suscetíveis do mundo a se ter terremoto. Aqui perto da gente, a Cordilheira dos Andes, como eu havia falado, é uma região também de vizinhanças de placas tectônicas. O Brasil está longe. A placa mais próxima aqui é a placa do Atlântico, certo? A dorsal atlântica. Que nem mesmo assim nem mutativa se a gente for comparar aqui com os Pacífico. Vamos observar a próxima imagem aqui agora. Aqui é a incidência de vulcão. A incidência de vulcão coincide com a incidência dos terremotos. Voltando, terremoto, vulcão. Incidência por quê? Porque está relacionado ao encontro das placas. Ao encontro, a divergência, o afundamento das placas, certo? A vizinhança das placas. Esses eventos tendem a acontecer onde há vizinhança de placas. Rochas e minerais será o assunto da próxima aula. Então aguarde aí, essa aula tem a ver com essa que eu acabei de dar. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida bota aí nos comentários. E eu vou deixar o link dessa aula lá no site. Se você quiser apresentar essa aula em uma aula, se você for professor e quiser apresentar essa aula para os seus alunos, ou você é aluno, você quer apresentar um seminário, tem um slide lá no site, certo? Você vai poder passar esse mesmo material. Bom, valeu, até mais, dá uma curtida aí se você gostou e até a próxima aula.